Capítulo 28. Sujeitos do direito: pessoa natural e pessoa jurídica. Sumário: 162. Personalidade jurídica. 163. Pessoa natural. 164. Pessoa jurídica. 162. Personalidade jurídica. O direito pode ser considerado dos pontos de vista estático e dinâmico. Sob o primeiro, revela-se um conjunto de regras abstratas que orienta a conduta social. Em sua manifestação dinâmica, projeta-se no quadro das relações sociais para definir, concretamente, os direitos e deveres de cada pessoa. A vida do direito se apresenta com maior intensidade quando influencia diretamente no curso das ações sociais, por sua irradiação normativa, seja para determinar a forma de realização de um ato jurídico, indicar o comportamento devido ou para classificar fatos, imputando-lhes consequências jurídicas. O permanente objetivo do direito, em suas manifestações diversas, é o ser humano. As relações que define envolvem apenas os interesses e os valores necessários ao ente dotado de razão e vontade. O homem constitui, pois, o centro de determinações do direito. Na acepção jurídica, pessoa é o ser, individual ou coletivo, dotado de direitos e deveres. Além do sentido jurídico, a palavra pessoa apresenta outras conotações. Na acepção biológica, significa homem ou mulher e na linguagem filosófica, o ser inteligente, que se orienta teleologicamente. Do ponto de vista religioso, pessoa é o ser dotado de alma. 1. Personalidade jurídica, atributo essencial ao ser humano, é a aptidão para possuir direitos e deveres, que a ordem jurídica reconhece a todas as pessoas. Em nosso direito, esse reconhecimento é feito pelo artigo 1 do Código Civil. Toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil. Todo fato regulado por norma jurídica constitui sempre um vínculo entre pessoas. Sujeito ou titular é o portador de direitos ou deveres em uma relação jurídica. Kelsen contesta a teoria tradicional, que identifica o conceito de sujeito do direito com o de pessoas. Para o jurista austríaco, pessoa é a unidade de um complexo de deveres jurídicos e direitos subjetivos. Como estes deveres jurídicos e direitos subjetivos são estatuídos por normas jurídicas, melhor, são normas jurídicas, o problema da pessoa é, em última análise, o problema da unidade de um complexo de normas. 2. O pensamento de Recasens-Siches é semelhante ao kelseniano. A personalidade jurídica que o ser individual ou coletivo possui, em sua opinião, não é uma realidade ou um fato, mas uma categoria jurídica, uma criação, que pode ser aplicada a diferentes substratos. La personalidade es la forma jurídica de unificação de relações. 3. Enquanto, modernamente, toda pessoa é portadora de direitos e deveres e apenas o ser humano e o ser coletivo possuem personalidade jurídica, no passado a realidade era bem outra. É fato conhecido que Calígula, imperador romano, chegou a nomear o seu cavalo para o cargo de cônsul. Um dos livros da Lei de Parsis, o Código do Cão Pastor, narra Edmond Picard, reconhece a este quadrúpede ágil e vigilante o direito de matar um carneiro para se alimentar, quando pela quarta vez o dono lhe recusa de comer. 4. Se por esses exemplos os animais aparecem como alvo de honraria e benefício, em outros, surgem como réus que respondem a processo regular. Diz Kelsen que, durante a Idade Média, era possível pôr uma ação contra um animal contra um touro, por exemplo, que houvesse provocado a morte de um homem, ou contra os gafanhotos que tivessem aniquilado as colheitas. O animal processado era condenado na forma legal e enforcado, precisamente como se fosse um criminoso humano. 5. Paradoxalmente, na mesma época em que se concediam direitos aos animais, negava-se tutela jurídica a determinadas classes sociais. Os estrangeiros, denominados hostis, não possuíam o amparo da lei. Os escravos, perante o direito romano, por lhes faltar o status libertatis, não possuíam personalidade jurídica. É comum, porém, encontrar-se, nos textos romanos, a palavra pessoa empregada no sentido de ser humano, como anota Santiago Dantas. 6. O jurisconsulto Gaio, por exemplo, em uma divisão que apresentou quanto às pessoas, distinguiu duas espécies, livres e escravos, reconhecendo, pois,
a estes a condição de pessoa. Malgrado a inferioridade jurídica dos escravos, em Roma chegaram a alcançar alguns benefícios, como o de participarem de entidades religiosas, colegia funeratia, obter algumas vantagens em relação aos senhores e adquirir, inclusive, com o seu pecúlio, o estado de liberdade. Além da odiosa discriminação contra os estrangeiros, que se atenuou aos poucos até desaparecer, e o tratamento impiedoso dispensado aos escravos, houve, em Roma, a chamada morte civil, que ocorria nas hipóteses de condenação à prisão perpétua e na investidura em determinadas ordens monásticas. Em decorrência da morte civil, seguia-se a abertura do processo de sucessão. Ainda, em Roma, não se considerava a pessoa recém-nascido que não fosse apto a viver ou não possuísse forma humana, non sunt iberi, que contra forma humani generis converso mor procreantur, velutis mulier monstrosum aliquida, aut prodigiosum initiacit. 7. As páginas da história que descrevem tais situações, consideradas, hoje, absurdas, revelam não apenas um capítulo da história do direito, mas a própria vicissitude humana, em seu permanente esforço de autossuperação, em favor dos imperativos da razão. Além de dispor sobre a pessoa individual, comumente designada por pessoa natural ou física, constituída pelo ser humano, a ciência do direito criou a pessoa jurídica, formada pela coletividade de indivíduos ou por um acervo de bens colocado para a realização de fins sociais. 163. Pessoa natural. 163.1 Considerações prévias. A palavra pessoa, que hoje identifica o portador de direitos e obrigações, provém do vocábulo latino persona e tem a sua origem na antiguidade clássica. Era empregada, conforme Aulo Gerio esclarece, para designar a máscara, larva extranalis, que os atores usavam em suas apresentações nos palcos, com o fim de tornar a sua voz mais vibrante e sonora. Em sua evolução semântica, persona passou a denominar o próprio ator, o personagem, para depois estender o seu significado e indicar, genericamente, o homem. O estudo das pessoas é um capítulo de grande relevo que a teoria geral do direito apresenta. Apesar de sua regulamentação jurídica, em nosso sistema, inserir-se no Código Civil, é matéria que extrapola o interesse restrito desse ramo e do próprio direito privado, pois repercute intensamente nas diferentes espécies de relações jurídicas, apresentando, assim, um significado universal para o direito. A terminologia consagrada pelo sistema brasileiro, pessoa natural e pessoa jurídica, para designar, respectivamente, o individual e o coletivo, não é a mais adequada, porque, na realidade, ambas são pessoas jurídicas. Daí Eduardo Garcia Marques, entre outros autores, preferi nomeá-las por pessoa jurídica individual e pessoa jurídica coletiva. Em seu famoso esboço, Teixeira de Freitas propôs as denominações de existência visível e de existência ideal, acolhidas, posteriormente, pelo Código Civil argentino. 163.2 Início e fim da personalidade. No campo doutrinário, há duas correntes a respeito do início da personalidade humana. Uma considera mais acertado fixar-se esse começo a partir do nascimento com vida, enquanto outra, sustentada entre nós por Teixeira de Freitas, Nabuco de Araújo e Felício dos Santos, indica o momento da concepção. O legislador brasileiro optou pela primeira fórmula por considerá-la mais prática. Ao mesmo tempo, porém, dispôs quanto à proteção dos interesses do nascituro. A matéria é regulada no artigo 2 da Lei Civil. A personalidade civil da pessoa começa do nascimento com vida, mas a lei põe a salvo, desde a concepção, os direitos do nascituro. Ao referir-se ao nascituro, a lei alcança, ipso facto, a condição do embrião. Tal ilação se obtém mediante a interpretação extensiva. No entanto, projeto de lei neste sentido foi apresentado pelo deputado Ricardo Fiuza, relator junto à Câmara Federal do projeto que instituiu o Código Civil de 2002. O direito brasileiro considera a respiração como indicativo de vida, tanto que a Lei dos Registros Públicos determina dois assentos, o de nascimento e o de óbito, quando a criança, havendo respirado, morre no momento do parto. 8. Nos processos judiciais em que se manifesta o interesse do nascituro,
é designado um curador ao ventre, durante o período de vida intrauterina. A personalidade jurídica cessa, conforme dispõe o artigo 6 do Código Civil Brasileiro, com a morte e pela declaração de ausência por ato do juiz. Quanto à hipótese em que mais de uma pessoa são encontradas sem vida e for relevante apurar-se a ordem dos óbitos, o sistema brasileiro considera os simultâneos, caso não se consiga provar o contrário. Em relação à comoriência, portanto, o legislador brasileiro estabeleceu uma presunção relativa, juris tantum, e afastou-se do modelo romano. 9. O esclarecimento quanto à sequência das mortes é relevante apenas quando envolve matéria de sucessão. No tocante à ausência, esta se caracteriza, do ponto de vista jurídico, quando o juiz a declara, após ficar comprovado, em processo especial, que uma pessoa desapareceu de seu domicílio e dela não se tem notícia, decorrido determinado lapso de tempo. A morte presumida pode ser declarada, todavia, sem decretação de ausência, nos termos do que dispõe o artigo 7 da Lei Civil de 2002, quando o óbito se mostra provável em face das circunstâncias. Duas são as hipóteses, e se for extremamente provável a morte de quem estava em perigo de vida, segunda se alguém, desaparecido em campanha ou feito prisioneiro, não for encontrado até 2 anos após o término da guerra. Tal declaração pressupõe, ainda, que as buscas e averiguações tenham sido completas. 163.3 Capacidade de fato. Conforme examinamos no princípio deste capítulo, a personalidade jurídica consiste na aptidão para possuir direitos e deveres, que a ordem jurídica reconhece a todas as pessoas. Para se obter a personalidade jurídica, o nascimento com vida é o suficiente, pois o direito não impõe qualquer outra condição. Capacidade de fato consiste na aptidão reconhecida à pessoa natural para exercitar os seus direitos e deveres. Enquanto a personalidade jurídica se estende a todas as pessoas incondicionalmente e se refere à fruição de direitos e à aquisição de deveres, a capacidade de fato está condicionada a vários requisitos que a legislação apresenta e se refere à possibilidade de a pessoa praticar os atos da vida civil. A incapacidade de fato se divide em absoluta e relativa. Os absolutamente incapazes são impedidos de praticar quaisquer atos da vida civil, devendo ser representados por seus responsáveis. O artigo 3 do Código Civil de 2002 enumeros. E os menores de 16 anos. Segundo os que, por enfermidade ou deficiência mental, não tiverem o necessário discernimento para a prática desses atos. Terceiro os que, mesmo por causa transitória, não puderem exprimir sua vontade. Os relativamente incapazes podem praticar atos da vida civil, desde que assistidos por seus responsáveis. O artigo 4 do Código Civil indica-os. E os maiores de 16 anos e menores de 18 anos, segundo os ébrios habituais, os viciados em tóxicos, e os que, por deficiência mental, tenham o discernimento reduzido. Terceira, os excepcionais, sem desenvolvimento mental completo. Quarta, os pródigos. A espécie de incapacidade, referida no inciso I, desaparece com o fato jurídico da emancipação, definida no artigo 5, parágrafo único, e, do citado diploma legal. Pródiga é a pessoa portadora de uma anomalia psíquica, que a induz a esbanjar seus bens, é a que perde a noção dos valores econômicos e se revela perdulária. A sua incapacidade de praticar negócios jurídicos fica restrita às atividades econômicas e é suprida pela nomeação de um curador. Relativamente à capacidade dos índios, dispõe o parágrafo único do supracitado artigo 4 que a mesma será regulada por legislação especial. Os índios se acham sob regime tutelar da Fundação Nacional do Índio, FUNAI, salvo os já integrados à comunidade nacional, que se subordinam ao direito comum. Para os índios não há duas categorias de incapacidade, e para que ocorra o fim desta é preciso que o interessado requeira a sua liberação do regime tutelar. Comprovando: a. Idade mínima de 21 anos. B. Conhecimento da língua portuguesa. C. Habilitação para o exercício de atividade útil à comunhão nacional. D. Razoável conhecimento dos usos e costumes da comunhão nacional. Tal procedimento se faz perante juiz de direito, e com participação de representante do Ministério Público.
163.4. Registro, nome e domicílio civil. Os acontecimentos mais importantes na vida da pessoa, do ponto de vista da organização social, devem ser inscritos em registro público, de acordo com as hipóteses previstas no artigo 9 da Lei Civil. A sua finalidade é prover à organização social fornecendo aos interessados as informações necessárias mediante o fornecimento de certidões expedidas pelos cartórios. De acordo com o dispositivo citado, devem ser inscritos e os nascimentos, casamentos e óbitos, segundo a emancipação por outorga dos pais ou por sentença do juiz. Terceira, a interdição por incapacidade absoluta ou relativa. Quarta, a sentença declaratória da ausência e de morte presumida. As sentenças que alteram o estado civil devem ser averbadas em registro público, nulidade ou anulação do casamento, divórcio, separação judicial e restabelecimento da sociedade conjugal. Igualmente os atos judiciais ou extrajudiciais de declaração ou reconhecimento de filiação e os atos de adoção realizada em juízo ou não. Ao se inscrever no registro civil o nascimento da pessoa natural, é indispensável que se lhe atribua um nome, para efeito de sua identificação. Este se completa com o assentamento do nome de sua filiação e de seus avós. Como esclarece Jefferson Daibert, o nome é a expressão mais característica da personalidade, o elemento inalienável e imprescritível da individualidade da pessoa. 10. Quanto à natureza do nome civil, doutrinariamente se discute se corresponde a um direito de propriedade ou se consiste em um direito de personalidade. Predomina, porém, a segunda concepção, sob o fundamento de que, além de não possuir valor patrimonial, é inalienável e irrenunciável. O nome civil possui dois componentes, o prenome e o cognome ou nome patronímico. O primeiro elemento é individual e decorre da preferência e livre escolha dos pais, enquanto o segundo corresponde ao próprio cognome dos pais e é básico para a vinculação da pessoa à família. Quanto à alteração do nome civil, a legislação adota, por princípio, a imutabilidade do prenome, com ressalva, porém, a situações que especifica, como a que expõe a pessoa ao ridículo. Para vários fins de direito, é indispensável que a pessoa natural tenha um domicílio, o qual corresponde ao lugar onde reside com ânimo definitivo. Na hipótese de a pessoa possuir mais de uma residência regular, pelo que dispõe o artigo 71 do Código Civil de 2002, considerar-se-á domicílio seu qualquer delas. No caso de a pessoa não possuir residência habitual, ter-se-á por seu domicílio o lugar em que for encontrada. Considera-se domicílio da pessoa, quanto às relações ligadas à sua profissão, o lugar onde está exercida. Se diversos os lugares, cada qual será considerado domicílio para as relações que lhe corresponderem. Outras disposições acham-se inseridas na Lei Civil, arts. 70 e seguintes. 164. Pessoa jurídica. 164.1. Conceito. Pessoa jurídica é uma construção elaborada pela ciência do direito, em decorrência da necessidade social de criação de entidades capazes de realizarem determinados fins, não alcançados normalmente pela atividade individual isolada. Como acentua Orozimbo Nonato, a existência desses entes decorre de uma outorga da ordem jurídica. 11. Elas constituem, no dizer de Orlando Gomes, grupos humanos personificados para a realização de um fim comum. 12. Na definição simples e precisa de Jefferson Daibert, pessoa jurídica é o conjunto de pessoas ou bens destinados à realização de um fim a quem o direito reconhece aptidão para ser titular de direitos e obrigações na ordem civil. 13. Apesar de o direito romano ter apresentado algumas situações jurídicas que se aproximam do conceito de pessoa jurídica, não se pode concluir que esta se configurou entre os romanos. Ao Collegium e a Sodalitas, como esclarece Santiago Dantas, o direito romano apenas conferiu alguns atributos, notadamente o de se representarem em juízo por uma única pessoa, equitor ou sindicus, e o de possuírem um patrimônio, arca, distinto do pertencente a cada um de seus membros. A grande evolução que se processou entre os romanos nessa parte foi com a noção de fiscum, pela qual se passou a distinguir o patrimônio do imperador daquele outro que se destinava a atender os interesses da coletividade. O fiscum, porém, não possuía uma personalidade jurídica. O conceito de pessoa jurídica foi uma elaboração do direito canônico.
A dificuldade encontrada pelos canonistas para definirem a situação jurídica da Igreja, que não se confundia na pessoa de seus fiéis ou oficiantes, levou-os à concepção dos seres coletivos. Diante de um interesse concreto, aqueles teóricos chegaram a imaginar uma entidade distinta de seus membros e capaz de realizar determinados fins, mediante um acervo de bens. Ali estava, na opinião de Santiago Dantas, a origem da pessoa jurídica. Esta concepção dos canonistas, que no corpo místico viram uma entidade jurídica, permitiu que se insinuasse no direito a noção que hoje em dia floresceria como noção de pessoa jurídica. 14. Limongi França. Como caracteres básicos da pessoa jurídica, aponta os seguintes princípios. A. Universitas distata singulis, a universalidade dista da singularidade. Tal princípio evidencia que a pessoa jurídica não se confunde com as pessoas naturais, singulares, que a integram. Neste sentido, o caput do artigo 20 do Código Civil de 1916 dispunha que as pessoas jurídicas têm existência distinta da de seus membros. B. Quod deber. Universitas non debem singulier quod debem singuli nos debem universitas. O que deve a pessoa jurídica não devem os indivíduos que a integram, e o que devem os indivíduos à pessoa jurídica não deve. Tal princípio é uma decorrência natural e necessária do anterior. Todavia, quando em decorrência de abuso na administração, verifica-se desvio de finalidade ou confusão patrimonial, o juiz, conforme previsão do artigo 50 do Código Civil, atendendo a requerimento de parte interessada, pode decretar a chamada desconsideração da pessoa jurídica, hipótese em que o patrimônio do administrador ou dos sócios responderá por obrigação, valendo a medida apenas para determinada situação. C. A personalidade jurídica da pessoa coletiva garante-lhe, em princípio, iguais direitos e obrigações aos que possuem as pessoas naturais. É evidente que as exceções a tal enunciado são muitas: obrigações perante o serviço militar, direitos políticos, matéria de família, etc. D. A administração dos interesses da pessoa jurídica desenvolve-se sob o comando de pessoas naturais. 15. 164.2 Natureza jurídica das pessoas jurídicas. Uma das questões complexas que a doutrina acusa, no tocante às pessoas jurídicas ou morais, é a de se precisar a sua natureza jurídica. Entre as principais concepções, destacam-se as seguintes. 164.2.1 Teoria da ficção. O principal expositor da presente teoria foi o jurista alemão Savigny, que partiu da premissa de que personalidade jurídica é atributo próprio dos seres dotados de vontade. Como as pessoas jurídicas carecem de arbítrio, segue-se que a sua personalidade é admitida por uma ficção jurídica. Definiu a pessoa jurídica como ente criado artificialmente capaz de possuir um patrimônio. A presente concepção é vista como um desdobramento da teoria de Vinchade sobre os direitos subjetivos, situados por esse pandetista como o poder ou senhorio da vontade reconhecido pela ordem jurídica. As críticas que se apresentam à teoria da ficção ocupam-se fundamentalmente de sua premissa, segundo a qual a personalidade jurídica das pessoas naturais é uma decorrência de sua faculdade de querer. Se o elemento vontade fosse essencial, como se justificaria a personalidade jurídica dos infantes e idiotas? Além desta observação, seus opositores alegam que as pessoas jurídicas são entes que possuem determinados fins e capacidade para realizá-los. 164.2.2 Teoria dos direitos sem sujeitos. A essência da pessoa jurídica, de acordo com o pensamento do pandectista Brins, principal expositor desta teoria, localiza-se em uma distinção de natureza patrimonial. Haveria duas categorias de patrimônio, pessoal e impessoal, esta também denominada patrimônio afeto a um fim. Enquanto o patrimônio pessoal, como seu nome indica, pertence a determinado indivíduo, o impessoal carece de dono e seu vínculo prende-se à realização de um determinado fim, gozando, para isto, de proteção jurídica. A crítica que se faz à presente concepção é que não é possível haver direito ou dever desvinculado de um titular, pois direito significa poder de agir conferido a alguém, e todo dever pressupõe um obrigado. 164.2.3 Teorias realistas.
Sob a denominação genérica de teorias realistas agrupam-se diversas concepções que apresentam, como denominador comum, o entendimento de que a pessoa jurídica não constitui uma ficção, mas uma realidade. Desvinculam a personalidade jurídica do elemento vontade. Entre as teorias realistas, a que mais se projetou foi a de Otto Gierke, denominada teoria do organismo social. Para o jurista germânico, não há uma separação absoluta entre a pessoa jurídica e os membros que a integram. Ela não se coloca perante seus membros como algo estranho. A pessoa jurídica se distingue de seus membros, mas ao mesmo tempo constitui uma unidade com eles. Possui vontade própria, que não é senão uma decorrência da vontade dos indivíduos que a compõem. A concepção apresentada por George Fadde Benson, denominada teoria da realidade objetiva, admite que a pessoa jurídica possui existência real, sob o fundamento de que mostra fortes semelhanças com a pessoa natural. 164.3 Classificação das pessoas jurídicas. Enquanto o conceito de pessoa jurídica é de natureza universal, a sua classificação completa varia de acordo com os sistemas jurídicos. A tipologia apresentada pelo ordenamento nacional corresponde, em linha geral, aos critérios básicos apontados pelo direito comparado. A principal classificação dos seres coletivos é uma projeção da maior divisão do direito positivo, pessoas jurídicas de direito público e pessoas jurídicas de direito privado. As primeiras se dividem em pessoas jurídicas de direito público externo, representadas pelos estados e órgãos análogos, como a Organização das Nações Unidas, ONU, e pessoas jurídicas de direito público interno, que englobam, consoante disposto no artigo 41 do Código Civil, a União, Estados-membros, Distrito Federal, territórios, municípios, autarquias, associações públicas e demais entidades de caráter público criadas por lei. As pessoas jurídicas de direito privado, previstas no artigo 44 da Lei Civil, dividem-se em associações, sociedades, fundações, as organizações religiosas, os partidos políticos e empresas individuais de responsabilidade limitada. As associações, Universitas Personarum, são entidades que visam a fins culturais, beneficentes, esportivos, religiosos. Não faz parte da natureza das associações o fito de lucro. Podem desenvolver alguma atividade econômica, mas desde que o lucro auferido se destine à consecução do seu objeto e não para a divisão entre os associados. As fundações, que correspondem a Universitas Bonorum do direito romano, caracterizam-se pela existência de um acervo econômico, instituído como instrumento ou meio para a realização de determinado fim. As sociedades são pessoas jurídicas que objetivam fins lucrativos, com a finalidade de partilhar os resultados entre seus membros. À exceção da sociedade anônima, que continua regida por lei própria, as demais se acham reguladas no Código Civil de 2002 e a partir do artigo 981. As sociedades, pela nova ordem, classificam-se em empresárias e simples. As primeiras têm por objeto, conforme definição do artigo 982, o exercício de atividade própria de empresário sujeito a registro, enquanto as sociedades simples são as que não têm por objeto a atividade própria de empresário, abrangendo assim as profissões de natureza intelectual, científica, literária ou artística. Tal espécie se acha disciplinada nos artigos 981, 983, 985, 997 seguintes do atual Códex. As organizações religiosas e os partidos políticos, ex-vida Lei N. 10.825, de 22 de dezembro de 2003, podem se estruturar como pessoas jurídicas de direito privado. De start, a sua criação e funcionamento independem de autorização ou reconhecimento. A empresa individual de responsabilidade limitada foi instituída pela Lei Nº 12.331, de 11 de julho de 2011. Não se trata de sociedade, mas de pessoa jurídica unipessoal. Disse que a empresa possui responsabilidade limitada, pois os bens particulares do titular não respondem por suas dívidas, salvo em caso de má-fé. A empresa, todavia, se obriga com a totalidade de seu patrimônio. A formação desta modalidade de pessoa jurídica requer a plena integralização do capital e que o valor deste não seja inferior a 100 vezes o maior salário mínimo vigente no país. Bibliografia principal.